essa concepção, né, que você traz, né, transnacional, né, também sinto que é uma marca da sua geração de artistas, né, e aí eu quero te perguntar como que foi essa sua experiência com o cinema, tem sido, né, e vai continuar a ser, como que tem sido nesse sentido do movimento, né, por diferentes países, diferentes pessoas, né, o que isso, né, traz para a sua produção, sua forma de pensar também. A gente está querendo também aqui entender um pouco da sua perspectiva, vamos dizer assim. O cinema ele é muito perigoso, né? Quando você se encerra em si, né? Se você só anda com pessoas que fazem filmes, só vai para festivais. E aí, o que você vai falar nos seus filmes? Sobre os filmes que você vê e sobre os filmes que seus amigos fazem, né? Então eu tento me interessar por outras áreas do conhecimento humano, né? Não sei, eu sou uma pessoa curiosa, né? Se você me perguntar por que você foi fazer filmes, é claro que essa consciência demora muito tempo, né? Não tem uma resposta única. Mas a principal delas é que eu tenho curiosidade sobre o outro e sobre as coisas do mundo. Querer entender o que acontece comigo, com a minha família, com os meus amigos, com o país que eu vivo, com o mundo, né? Então eu tenho essa curiosidade. E não ficar encerrado só no cinema, para mim, é uma coisa importante. Ao mesmo tempo, eu tenho profunda paixão por filmes. É meio piegas até. Porque você vai fazer filmes que você viu filmes. E às vezes a gente esquece um pouco disso, né? Até eu mesmo esqueço. Mas eu me lembro que a emoção que eu tive quando fui para Cuba, sabe? De conhecer as locações do Soy Cuba. Ou de alguns atores e profissionais de ir no Icaic. Né? Conhecer técnicos que trabalharam nesses filmes clássicos cubanos. E eu conhecia tudo dos caras, né? E eu vou para festivais, eu gosto de conhecer gente, sentar num boteco, tomar uma cerveja até de manhã, mas no outro dia eu estou num debate vendo os filmes, eu gosto de ver filmes, né? E eu percebo, principalmente aqui em São Paulo, que muitos realizadores que eu tenho admiração do cinema paulista dos 80, eles perderam um pouco o tempo da história, que é muito fácil no cinema, né? Você perder a conexão com o seu próprio mundo, né? Eu não sei se é porque eles não veem filmes, eu também não sei se eles não veem filmes, né? Mas o que eu percebo é que tem gente que faz filmes e não gosta de filmes e não fala sobre filmes. Que também não fico criticando o outro, cada um com a sua história, com a sua possibilidade, né? Eu fiz o meu primeiro filme grande agora, que eles chamam de grande, que é um BO, e isso trouxe coisas boas e coisas ruins, né? O dinheiro sempre tem consequências ali. Mas a coisa mais frustrante é o que eu fui fazer um filme onde você tinha 70 pessoas, eu não sabia o nome e sobrenome de todo mundo, e segundo, eu falei muito pouco sobre filmes. Né? Agora, eu acho muito importante entender, por exemplo, a nossa própria história por essa perspectiva latino-americana. Pensar que talvez Tiredi ou a própria Escola de Santa Fé de documentários tem muito mais influência no cinema novo, ou um outro tipo de cinema que tem a nossa relação agora, com o cinema, do que o neorrealismo italiano, que também tem influências aqui, né? Essa possibilidade de transcender o próprio cinema, que o cinema não se encerra em si, eu acho que é muito importante, sabe? Não só outras áreas, mas... Vou te dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Eu fiz um documentário que se chama Estopou Balaia, sobre um grupo de teatro que reside artisticamente na zona leste de São Paulo. Há 20 anos atrás, eu teria ido lá com a câmera, filmado as pessoas. Esse filme eu fiz durante muito tempo, e às vezes eu não tinha recursos, não tinha equipe, ia sozinho, pegava o trem para a zona leste, chovendo, entrava na casa das pessoas, tomava um café. Muitas dessas vezes eu não liguei a câmera. Isso para mim foi aprendizado. Porque a relação que você constrói ali, a não hierarquização, né? É o olhar de via de mão dupla com a câmera. Isso é um processo que eu fui aprendendo durante muito tempo, são 20 anos de trabalho. E nem sempre a gente tendo consciência disso, que me interessa fazer filmes não sobre os outros, mas com os outros. É bonito falar isso, mas colocar isso na prática... Duas palavras que eu falo, que é bonita, que todo mundo fala, que é alteridade e empatia. Elas são bonitas, mas colocar isso na prática em termos cinematográficos, isso é muito difícil. Né? E eu não estou dizendo que quando você pega uma câmera... Eu não acho natural filmar alguém. Acho que nunca vai ser. É uma coisa agressiva. Né? Eu vou lá, filmo meus parentes, meus irmãos são muito humildes e pobres, e aí eles não têm noção de como eu estou captando a imagem, o discurso deles e como eu vou utilizar isso. E a chance de eles verem isso é muito pequena. Né? Então tem uma relação ética e moral ali muito delicada também. Não sei, cara, o que eu posso te dizer é que essas perguntas que você me fez são questionamentos que eu tenho e que eu não tenho resposta para elas, mas hoje eu tenho consciência de o preço que se paga. Acho que é importante, duas coisas importantes para mim que eu tenho como parâmetro, assim, ter consciência do preço que se paga, quem filma e quem é filmado. Eu sempre penso nisso, né? E a distância justa da câmera. Sim. E nem sempre a gente tem essa distância justa, né?
Uma vez eu fui convidado para fazer parte de um pool de realizadores do mundo que residia em Madrid, e cada um ia ter uma ENG, um computador, uma câmera, uma luzinha, e a gente ia fazer documentários em zonas de conflito, em guerras pelo mundo. E depois ia produzir esses documentários para um pool de TV públicas. E eu não aceitei, sabe por quê? Primeiro que eu não tenho vontade de filmar fora do país, me interessa filmar meu próprio país e minha cidade. Segundo, porque eu me perguntei, se eu estou filmando alguém num campo de batalha, numa guerra, o cara toma um tiro, eu vou parar de filmar ou vou ajudá-lo? Eu não tenho resposta para isso, entendeu? E porque a gente fala o que faz, mas na hora que tem que fazer, é difícil a ideia que você tem e a ação que você faz, né? Essa distância eu tento diminuir como realizador, que é um lugar, assim, que para mim tem uma liturgia, e também não tem, né? Se não se levar a sério também é importante.